É uma galera, vou usar um termo mais genérico, que diz o seguinte, que a cota não tinha que ser para negro, ela tinha que ser para pobre. Que de uma forma ou de outra você tem o pobre na comunidade, que é o branco, que é o pardo, que é o índio, tal. Que a cota não tinha que ser negro, o nome da cota não tinha que ser negro, tinha que ser pobre. É uma linha. Então, como é que você vê isso? Na verdade, é porque as pessoas, quando falam isso, elas não falam de cotas, de fato. As cotas, primeiro, não são cotas raciais, né? São cotas sociais. Sociais. Elas dizem respeito ao pobre, ou seja, aquele que a família tem até 1,5 salário mínimo. A minha pergunta sempre que eu faço é: qual é a maioria dos pobres do Brasil? É negro. Né? Não tem jeito. Aí depois ela tem também, diz respeito, àquele que estuda em escola pública. Depois, dentro daquele que estuda em escola pública, diz respeito àqueles que são, por exemplo, indígenas e àqueles que são negros. Ah, a cota não tinha que ser negro. Tá bom. Eu vou falar aqui da lei de 1890. Não, 1868. Não, 1968. A lei do boi. O que era a lei do boi? O que era? A lei do boi é o seguinte: 80% dos filhos ou dos fazendeiros, podia ser latifundiários, entendeu? Esses podiam estar em escolas técnicas ou nas universidades, ou, por exemplo, faculdade rural. Quer ver? Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro. Eles tinham vaga. 80% das vagas eram deles. Eram dos filhos proprietários de terra. Ok. Dos latifundiários e também agricultores. Perfeito. Te faço uma pergunta. Se havia uma lei que proibia os negros de serem proprietários de terras, havia negro na universidade? Não. Então, só que isso não foi somente em 1968, foi de 1968 até 1985. Que recente, né? Exato. Agora. 80% só entrava. Podia ser dono ou não de terra, hein? Entrava. 80% das vagas. Os outros 20% não eram de negros. Eram para todo. Eram para todos. Só que quando vem as cotas, as pessoas acham que cotas é só coisa do Brasil, né? Cotas não começou no Brasil, gente. Cotas começou... O primeiro país a ser oficialmente foi a Índia. Quando a Índia viu que os Dalits só tinha 1% de Dalit trabalhando, sabe aonde? Nas instituições federais públicas, começaram a fazer cotas. Não, tem que ter cotas, gente. Não pode o Dalit só ter 1%. Aí, nos anos 90, eles fizeram as cotas... Tinha 17% dos Dalits trabalhando nos institutos. Ele saiu de 1 para 17. De 1 para 17. Quando se compara nos anos 90 com o preto brasileiro, os Dalits eram muito melhor, quando proporcionalmente falando, muito melhor do que os pretos brasileiros no Brasil, trabalhando. E as cotas não são somente raciais no Brasil. Americanas, do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália. E isto, sabe, uma coisa interessante é que as cotas... elas acabam com a desigualdade, gente. O nosso mal é a desigualdade depois. A consequência de tudo. Então, repare bem. Gente que você impediu... As pessoas não entendem. O Estado brasileiro impediu o negro de acessar a escola. Quem tem que remediar o problema? O próprio Estado. É lógico. Se você ficou durante mais não sei quantos séculos, né? Vários séculos, impedindo o cara de estudar, agora dá pra ele a oportunidade de estudar também. Né? Então, ó, gente, se eu fiquei... Desculpa, gente. O Estado... Me empolguei aqui. Eu impedi os negros de acederem à escola. Eu sou o Estado. Só que agora eu tô reconhecendo, pô, eu errei com os caras. E os descendentes deles estão na pior. O que eu posso fazer? Ó, vou tentar aqui ajudar. Do mesmo jeito que eu fiz cotas para os brancos... senhores de escravos, vou fazer cotas para eles também. Né? Só que eu não estou impedindo, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, eu não estou impedindo os brancos de entrarem. Eles acham que as cotas impedem, elas não impedem. Elas abrem vagas que são, vamos falar assim, como se fosse o mesmo número de vagas na época, porém já com um percentual, e é mínimo, para esses que eu prejudiquei durante muitos anos. Vou falar anos não, muitos séculos. Interessante.